Oi, gente, Elas no Esporte na área, mais um episódio aqui do nosso podcast Elas no Esporte, um episódio, vamos falar, especial, sim, porque nós estamos no mês da mulher, então fazendo essa abertura, onde a gente passa o ano inteiro, todos os episódios, trazendo histórias fantásticas de mulheres que se destacam no esporte, e esse mês eu acredito que também vai ser bem mais especial, em todos os cenários, ai gata show, especial em um aspecto positivo, um especial de um aspecto reflexivo, um especial do aspecto negativo, em tudo, gente, porque eu acho que o nosso papel é esse, é de mostrar situações envolvendo mulheres, trazendo personagens aqui no nosso podcast. E eu já falei demais nessa abertura, vou deixar para a Cris agora. Oi, gente, vamos lá, né? São muitas problemáticas, né, Denise? Tem muita coisa boa que a gente traz aqui, como a Denise falou, mas também tem muitas questões que precisam ser cada vez mais discutidas e expostas, e a gente está aqui para isso. Verdade. Então, aumenta o som e aperta o play, que o programa de hoje está bem bacana. É isso aí, galerinha. Estamos aqui com o nosso podcast, Elas no Esporte. A gente reforça que você acompanha aqui o nosso conteúdo na nossa plataforma do Jogada. Vai lá, Jogada, no canal do YouTube. E você acompanha não só esse episódio, mas todos os episódios aqui do Elas no Esporte. Na TV Diário, nosso encontro aos domingos. Às quartas-feiras também temos o nosso encontro. E na nossa Rádio Verdes Mares, a nossa Verdinha, aos domingos, às 9 horas da manhã, a gente tem esse encontro. Então é overdose de mulherada aí, apaixonado pelo esporte, como você pode acompanhar aqui. Cris Neive Silveira, hoje, Cris, a gente nesse período onde a gente está na Semana ainda da Mulher, comemorado no dia 8 de março, o mês sempre fica sendo alusivo, né, com homenagens relacionadas à mulher. A gente traz uma pauta em questão que aconteceu, por incrível que pareça, na semana que antecedia ao Dia da Mulher e que nos pegou de uma forma triste. A gente recebe a notícia de forma triste, né, por tudo que a gente conheceu do futebol feminino do Ceará, pelas meninas que já estiveram aqui após conquistas, estiveram aqui após uma conquista de um brasileiro, tiveram aqui após uma conquista de um cearense, e quando a gente traz as meninas aqui, a gente percebe o olhar delas de felicidade, aquele sonho realizado. Eu imagino tantas barreiras que elas devem ter passado, né, por conta da situação, por ser mulher mesmo no futebol, e quando recebe uma notícia dessa, e o pior, que eu acho que boa parte disso que nem chegou a receber, né? Chegou a ser vista através do diário, através da matéria que vocês publicaram no Diário do Nordeste. Pois é, foi um contexto, tem sido um contexto todo muito ruim, né, de como a situação se desenrolou, tem se desenrolado, né. É muito triste a gente ver num país que está cada vez mais lutando pelo futebol feminino, buscando espaço, as meninas aí conquistando muita coisa, sendo transmitido ao vivo por país inteiro, né, várias competições, estádios lotados. E a gente vê o Ceará, um clube centenário, com muita tradição, dando mais um passo para trás outra vez. Muito triste, né? É muito triste. A gente está aqui com a Catiúce Castro. Ela já esteve conosco aqui em uma outra oportunidade. Ela é coordenadora do sindicato, né, do Sindicato das Atletas de Futebol daqui do nosso estado. Vou mandar um abraço até para o Marcos Gaúcho também, que é presidente do sindicato. E, Catiúce, a gente traz aqui você, e é um momento, acho que até triste, de uma forma geral, para a categoria em geral, quando a gente escuta uma notícia dessa de um clube de massa, que é um clube do Ceará, no dia da Semana da Mulher, acho que faltou até um pouco de sensibilidade em relação a essa atitude, e trazendo falando que não tem mais condições por conta de orçamento. Vamos já depois trazer uns detalhes, que a conta não está batendo quando fala, né? Literalmente, gente, quando o Ceará fala de questão de orçamento, essa conta não está batendo com o que o Ceará apresentou no início do ano através do Conselho Deliberativo do clube. Já a gente mostra esses números, mas é um sentimento de tristeza, né? Parece que a gente está perdendo força. Aí pelo menos o sentimento é esse, hein, Catiúcia? Não sei se você também compartilha dessa mesma sensação. Sim, boa tarde, Denise, boa tarde, Cris Neive. Muito obrigada pela oportunidade de estar novamente aqui dividindo a bancada do Esporte Delas, né, com vocês. Dizer da minha satisfação, né, de estar representando o Sindicato das Atletas de Futebol do Estado do Ceará e falar aqui de toda a minha indignação, né, por essa situação, da forma como foi feita, né, dessa suspensão das atividades do futebol feminino profissional do Ceará. Tá aqui falando de futebol feminino e dando minhas contribuições para o desenvolvimento da categoria, né, da modalidade dentro do nosso estado.
Você chegou, o sindicato chegou a receber alguma demanda dessas atletas, algum contato de alguma dessas atletas nesse sentido, de saber, o que é que a gente faz, como proceder, quais os nossos direitos, existiu algum contato nesse sentido, ou o sindicato procurou alguma das atletas? Esse ano não, né? Por conta dessa notícia, nós fomos pegas de surpresas, né? Muitas atletas ficaram sabendo pelas redes sociais dessa suspensão das atividades do futebol feminino profissional, mas ano passado, alguns atletas me procuraram, né, pelas redes sociais, pelo meu WhatsApp, em relação à premiação da conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, né, de 2022, na verdade. Então, algumas me procuraram porque, segundo elas, foi prometido premiação para elas, né? E não foi paga. Eu não sei como ficou a situação, se realmente receberam essa premiação ou não, mas algumas me procuraram, né? E me revelaram essa situação. Difícil. Gente, em dezembro do ano passado, tô aqui vou até pedir desculpa aqui que eu vou dar uma lidinha aqui para vocês. O Ceará, ele divulgou uma projeção orçamentária, né? Aprovada para o Conselho. Isso foi dezembro de 2023. Isso para a temporada de 2024, essa que a gente está vivenciando agora. Foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do clube, Cris. Vou dar uma lida aqui, projetando um orçamento de 149 milhões, o terceiro maior da história do clube. A gente até estava discutindo isso na redação, que foram uns 3 anos com mais orçamento, e esse é o terceiro maior, né, dos últimos... 149 milhões de reais. As despesas, isso, gente, prevê uma receita bruta, tá? De 149 milhões de reais e despesas de 142. E 1,5 milhão, né, 1,5 desse valor seria destinado ao futebol feminino. Isso foi divulgado, sabe quando? Deixa eu puxar aqui, no dia 20 de dezembro de 2023. Então, diz que as médias de custos mensais chegariam nos valores de 144 mil reais. 144 mil reais, não é isso? 144? É por aí. Mensal, né? Aproximado, gente, 144. O que é que engloba esse pagamento de mais de 100 mil reais, gente? Pagamento das atletas, pagamento da comissão técnica, pagamento da coordenação, comissão, falei, né? Supervisão, que inclui salários, que inclui também direitos de imagem, que inclui o 13º, que inclui as férias, inclui também os benefícios, o vale transporte de alimentação, como o encargo da folha de pagamento dos impostos, o INSS, o FGTS e o PIS. Ao todo, juntando todos esses gastos, contabilizam de 1.377.000 e uns quebradinhos. O que eu quero dizer com isso? Se o Ceará divulga todo esse projeto através do Conselho Deliberativo em dezembro, a gente está em março, né? Aí ficou janeiro, fevereiro e março. Já disse que não tem condições. Eu entendo que tiveram muitas situações de dívidas relacionadas a jogador, mas de 1,5 milhão não ter condições anual. E vocês viram aqui que eu não estou falando só de departamento, só do time, não. Sim. Coordenação, supervisão, comissão técnica, tudo. Tá? Então, assim, a gente pode até imaginar com esse valor, os valores do que as meninas recebiam, que não eram esses valores absurdos. Então, assim, não eram investimentos, assim, absurdos. Então, até, olha, a Marivi Félix, né, tá até mandando aqui um áudio aqui. Ela é atleta do Ceará. Atleta do Ceará. Isso. Por coincidência, até mandando aqui um áudio aqui pra gente. Então, assim, bate essa conta? Como é que a gente pode dizer? E o impacto que isso pode trazer, assim, Cátia, você do sindicato? Porque são pessoas que vão ficar desempregadas, né? São pessoas que conquistaram, tanto vieram de outros estados, as que estão de outros estados devem ter ido embora, né? Sim, sim. E ficam nessa perspectiva sem perspectiva de futuro. E o sindicato, como é que pode apoiar essas meninas? Como é que vocês estão olhando essa situação toda? É muito triste, né, Denise, a gente receber uma notícia dessa, porque a gente vê, né, desde o ano passado, como o Ceará vem tratando a modalidade de futebol feminino dentro do clube. Né? Um projeto que deu tantas conquistas, né? Foi uma conquista histórica, a conquista do Campeonato Brasileiro, né? Por 3 anos seguidos o Ceará bateu na trave, conseguiu subir, teve um acesso, não houve investimento, devido à queda do Ceará para a Série B, não houve investimento. Infelizmente foi aquele desastre que aconteceu
de 2023, né? Só goleada por cima de goleada, e no meio do campeonato decidiram colocar a equipe sub-20, né, para estar dando continuidade nas rodadas do Brasileirão. E a gente vê isso com muita tristeza e vê também relatos de algumas atletas de outros estados que infelizmente tiveram que ir embora porque não houve interesse do clube de fazer renovação, né, de contrato das atletas, e elas não teriam como se manter aqui. Mas também a gente sabe da realidade de muitas atletas que estavam apalavradas com o clube, né, para retornarem, para jogarem a Série A2, entendeu? E de uma hora para outra, o clube desistiu de colocar a equipe para disputar a competição. Infelizmente, não só as atletas, né? A gente fala aqui em nome das atletas, mas a gente sabe que tem comissão técnica, tem staff, tem coordenação, tem muitas outras pessoas que, infelizmente, vão ficar sem trabalhar, né? Então, em nome do sindicato, eu queria que, mais uma vez, prestar a minha solidariedade e dizer da minha indignação com relação a essa situação, né? Infelizmente, o clube colocou aí uma carta aberta, escreveu uma carta aberta para justificar, né, que estavam aí em readequação financeira, exatamente. E a gente sabe que 2% do investimento... Menos de 2%, né, do que ia ser investido no clube. Então, esses 2% vai fazer diferença para colocar no masculino? É isso que a gente não entende, né? Agora, sim, o que é que o sindicato, não sei se o sindicato se ele consegue intervir em algum aspecto de tentar conversar com essas meninas ou tentar conversar com o próprio Ceará também. Qual é o papel do sindicato quando acontece um movimento como esse, hein? Assim, Denise, geralmente as atletas nos procuram e passam as situações. A gente pode chegar a conversar com o clube para entender a situação, mas em relação a obrigar o clube a fazer, a gente quer um posicionamento do clube do porquê da situação, né? Que não é justificável a explicação que eles deram em relação ao orçamento, entendeu? O que a gente vê é que realmente não há interesse do clube de fazer o futebol feminino, porque a gente sabe que, infelizmente, muitos acham que o futebol feminino não dá mídia, muitos não querem futebol feminino porque não tem torcida, mas para isso há todo um contexto, há toda uma situação por trás para que realmente isso possa se tornar viável, né? Autossustentável, entendeu? O clube, assim, para ficar só dependendo também do clube, a gente tem que ver outras questões, entendeu? Para que realmente possa não ficar dependendo só desse orçamento, dessa verba que vem para dos clubes, né, para ser investido dentro da modalidade. A impressão que a gente, pelo menos que eu tenho, Cris, é como assim, não é mais obrigação. É tratar o futebol como obrigação. É a primeira impressão, né? Já é o que todo mundo pensa de imediato. Primeiro que é muito estranho, porque, por exemplo, a gente vê, claro que o Ceará teve queda de receita de 2022 para 2023. 2023 o clube já estava, não subir, acho que no meio da temporada, né, Denise? Já do meio para o fim, já estava se desenhando ali a possibilidade de não subir mais novamente. Uma permanência na Série B. Exatamente. Então, assim, tem isso, que já era, né, já na reta final, já estava previsível ali, certo, que o Ceará não subiria novamente. Tem as questões trabalhistas, que certamente não surgiram da noite para o dia. Algumas a gente sabe que não, né, que tem de outros, de atletas mais antigos. E, assim, gente, que 2 milhões, que 1,5 milhão é esse de reais que vai trazer o acesso do Ceará para a Série A, o acesso do time masculino, sabe? É uma coisa, é tão mal explicado. Eu acho assim que o clube, a gente já deu para entender que o futebol feminino não é prioridade do clube. Já deu para entender. Só que é cada vez mais mal explicado e só piora a situação. A comunicação, nesse sentido de o clube deixar claro as questões, é muito ruim. Então, assim, desvaloriza cada vez mais a categoria e mancha ainda mais o nome do clube. É triste, assim, eu queria muito entender. E aí eu não sei como é que funciona o trabalho do sindicato nesse sentido, de comunicação, no sentido de, as atletas podem procurar o sindicato, como é que as atletas procuram o sindicato, mesmo para entender o que elas podem ter. Dos direitos, né? Direitos. Eu sei que o sindicato talvez não possa, não sei, né? Mas talvez o sindicato não possa entrar com ação trabalhista, mas orientar, olha, procure lugar tal. Isso acontece nesse sentido?
Para o feminino ainda a gente não está fazendo esse processo, mas para o masculino a gente sabe que através do sindicato é que os atletas recebem o direito de imagem, que isso é uma coisa também que a gente quer lutar para o feminino. Por quê? Porque a gente sabe que as competições a nível do CBF, eles passam em televisão, então era para as atletas receberem esse direito de imagem que elas não recebem. Elas não recebem não direito de recebem. imagem. Masculino, elas recebem. Mas, pelo menos, se recebem no clube, através do sindicato, não é O não é direito de repassado. imagem tem que passar pelo sindicato? Tem que passar pelo sindicato para ser repassado para as atletas. No caso do masculino, do feminino, eu não sei como é que o clube fala em relação a esse direito de imagem, porque até então eu acho que elas não recebem. Porque assim, tem muitas atletas que até nem são CLT, elas fazem contrato, entendeu? É pela posição que ela joga, é pelo histórico que ela tem, entendeu? Que isso já é um errado, né? Nem todas são CLT, entendeu? Não, nem todas. Então, assim, só uma dúvida. As atletas procurando... Eu não sei, tá, gente? Se é uma iniciativa do clube ou se é a atleta que pede para ser CLT, se isso fortaleceria a categoria, se é um passo importante na profissionalização, como é que funciona? Sim, CLT é um passo na profissionalização da atleta, até porque, então, como eu falei, muitas não têm seus direitos porque é só por campeonato, por temporada. Não, vai jogar aqui o campeonato cearense. Terminou o campeonato cearense, se for ter o brasileiro, renova para o brasileiro. E assim vai, sucessivamente. Nem sempre é CLT. Mas assim, nós do sindicato, né? Eu como coordenadora de futebol feminino, estamos lá à disposição. O que precisar, a gente está para ajudar. Para também entender essa situação em relação ao clube, para a gente poder chegar, cobrar um posicionamento deles, entendeu? O que eles podem fazer, porque assim, a decisão já foi tomada, não tem mais como voltar atrás, né? Então, até então, as atividades realmente do futebol feminino profissional estão suspensas. Nesse aspecto, quando a gente fala da questão da CLT, o sindicato ele pode fazer uma cobrança para o clube, então emitir algum tipo de nota, ofício, como se fosse uma certa exigência para ter essas questões trabalhistas de forma correta? Ou o sindicato não se envolve assim? Não, o sindicato nesse sentido não. O sindicato é para quê? É para defender os direitos da categoria em relação a horários de condições de trabalho das atletas. Tipo, vai jogar um jogo lá no Juazeiro, o campo não está bom, o horário não está legal. A gente tem como fazer essa intervenção de mandar um ofício para a federação, para mudança de horário do jogo, para melhoria do campo. Mas, assim, em relação a direitos, CLT, o sindicato não intervém. Porque, assim, a gente vê por um lado que até de forma errada, né? Dos homens, do masculino, todos são CLT, né? Todos são CLT. É muito mais profissionalizado, né? É profissionalizado. É uma coisa que o futebol feminino ainda caminha muito, a passos muito lentos, né? Exatamente. Já caminhou bastante, mas ainda tem muita coisa a percorrer, né? E assim, a gente sabe essa questão de contrato de boca. Contrato de boca, minha gente. Ele voa e voa e vai embora. Terminou o tempo de contrato, acabou-se. Então, também falando um pouquinho sobre essa situação, a gente sabe que o futebol feminino, em geral, no Brasil, ele não é tratado profissionalmente, né? Ele é contratado, é como se fosse um favor que os clubes estão fazendo. Então, assim, é uma notícia triste, é uma notícia realmente que corta o coração da gente, dos apaixonados pelo futebol feminino, mas a gente está à disposição aqui para ajudar no que for necessário, no que for possível, né? Em relação também às atletas, eu tenho mantido contato com algumas através das redes sociais. A gente sabe que muitas das atletas, elas não querem dar realmente a cara, né? Porque sabem que elas podem ficar mal vistas em outros clubes e tal, mas o que for possível, o que tiver dentro do nosso alcance, como sindicato, né? A gente vai tá aí na luta por essas meninas. Você falou que as meninas, elas procuram o sindicato. O sindicato também, ele consegue continuar dando esse apoio para essas meninas até elas conseguirem outra equipe? Ou não tem como, por conta da quantidade, às vezes... Denise, nós estamos com um projeto para fazer, tipo, atletas que estão sem contrato, para a gente ficar dando treinos físicos, para que essas atletas possam estar em atividades, para que elas não possam estar paradas, né? Então, assim, a gente está com um projeto e tem em mente que esse projeto saia esse ano, né? Justamente com essa notícia que surgiu agora, muitas vão ficar paradas, né? Inclusive, tinham vindo até meninas do interior para cá, por conta deles não contratarem jogadoras de outros estados, né? Eles contrataram algumas jogadoras do interior, Juazeiro, de alguns interiores, e trouxeram as meninas para cá, mas acabou que, através dessa decisão de encerrar as atividades, as meninas foram
embora novamente. É muito louco, porque assim, para além de todas essas questões, o contrato do Erivelto Viana foi renovado no começo de janeiro. Verdade. Né? O Erivelto técnico, viu, gente? Isso, gente, o Erivelton Viana técnico. E foi realizado também um evento, uma clínica de futebol também com os jogadores do Ceará, no projeto... Peneiras, em projetos sociais para a base. Pois é, e aí você fica imaginando como é que, sei lá, da noite para o dia as coisas aconteceram, decidiram não priorizar o futebol feminino, e aí falta... para além de vontade, também enxergar como o Ceará, o clube, ele não é só, a grandeza do clube não é só jogar a Série A, né? Futebol masculino. É entender também a pluralidade do clube e dos seus torcedores, da sua torcida, do que representa um time de futebol, que não é só futebol feminino, que não é só futebol masculino. Aí eu vou lembrar daquela que a Denise até escreveu uma coluna e tudo, muita gente comentou que o Ceará feminino é o único time que tem um título nacional no futebol do Alvinegro, né? Futebol profissional, né? Do Alvinegro. Então, assim, o que é que elas precisam fazer mais? É complicado. Eu estava olhando aqui o telefone, gente, prestando atenção no que você estava falando, Cris, porque eu tinha recebido uma mensagem do empresário. Não vou nem citar nomes aqui para não ficar não expor ninguém. Mas é o empresário de 2 atletas do Ceará, que já estavam apalavradas, já estavam alinhados, tudo direitinho. Vou até ler o que ele disse assim. Ele falou, já estavam palavradas, elas estavam em São Paulo, né? E aí a gente já estava fazendo todo o trabalho delas virem para cá, para o estado do Ceará, um pedido até do próprio Erivelto, que já conhecia as meninas, para fazer um trabalho bacana na 2ª divisão. Então, ele falou assim, elas iam se apresentar ainda, Denise. Elas também atuaram do ano passado, ia continuar. E aí, o que aconteceu? Todas elas estão residentes em São Paulo, elas não sabiam do que tinha acontecendo. Quando elas vieram, souberam tudo isso através da mídia, elas recuaram a viagem. O que eu quero trazer em relação a isso, gente? É que não houve... Eu imaginei que tivesse acontecido a própria diretoria alvinegra ter chamado Erivelto, ter chamado comissão, sabe? As atletas, né? Ter chamado as atletas e terem aberto, olha, realmente foi uma situação difícil, a gente está sem condições, por mais que a conta não bata, enfim. Ter sido claro com essas meninas, conversado olho no olho, porque assim, gente, volto a falar, eu sempre falo isso, né? E eu não vou me cansar de falar. A gente está falando de sonhos, a gente está falando de meninas que saem da cidade natal em busca de espaço, às vezes não conseguem espaço em outros times, né, como São Paulo, Internacional, Palmeiras, veem no Ceará um olhar bom, veem no Ceará um olhar de destaque, e não é só por falar, não, é pelos resultados que apresentaram, né, que é um time campeão, e vem nessa expectativa. Quando ela não sabe de nada, que não teve uma conversa, é a mesma coisa, Cris, tu vem aqui na maior expectativa para trabalhar aqui, conta para todo mundo, a tua família toda, aquela animação toda, quando tu já vai pegar no teu celular, tu vê no teu celular. Situação hipotética, viu, gente? Sistema Verdes Mares não aceita, demite, sem antes contratar, já demite, você já fica assim, ó. Então, assim, faltou. Ai, Denise, como é que você está dizendo que o Ceará não conversou? Eu estou falando isso baseado nos relatos das meninas, né? Muitas publicaram nas redes sociais que foram surpreendidas, né? Então, assim, essa falta de transparência. E a gente estava aqui com o presidente João Paulo no programa Jogada, primeiro tempo, e ele falou que uma das coisas que ele ia priorizar... Bem lembrado. Não sei se você lembra, Cris. Bem lembrado. Era a transparência para o torcedor, sabe? Então, eu acho que a tristeza, a mágoa, a gente sabe que o futebol acaba por conta das situações, enfim. Mas é de como foi esse término, exatamente. Sabe? De não chegar, de não conversar, de não ter sido claro, sabe? Eu não sei se eu estou no mundo da Alice dos Pais das Maravilhas. Não, assim, acho que é uma questão de postura mesmo, de decência mesmo. Né? Como profissional... Porque as meninas estão, assim, envolvidas ainda no projeto. Então, 2 estavam em São Paulo, estavam vindo para cá. Aí tu imagina como é que fica a cabeça dessas meninas
que queriam dar continuidade a esse processo, né? É muito difícil, é uma situação muito difícil. E o Erivelton, a gente até tentou, conversei com o Erivelton, que é o técnico, e ele está nessa expectativa de ter algo ainda lá no Ceará, né? E a gente aguarda que seja aproveitado mesmo, né? Porque ele é um técnico campeão, um técnico que tem visão, um técnico que conhece, né, toda essa estrutura feminina, e que ele possa ter frutos e coisas boas, apesar desse sistema difícil que está todo mundo passando. A gente lamenta muito. E assim, não queria que essa nossa lamentação ficasse só como um discurso, sabe, Catiúcia? Por isso que eu sempre estou batendo nessa tecla, perguntando o que é que o sindicato pode fazer, né? Sim. O que é que o sindicato pode falar, sabe? Não deixar passar isso, essa forma, né? Não deixar passar. Denise, então quer dizer que as meninas podem ficar na Série B, Série A2 e levar outra goleada, deixar o descaso. Não deixar o descaso, sabe? Eu imagino inúmeros relatos que você tem escutado dessas meninas e de outras meninas também que querem um espaço no futebol, hein, Catiúcia? Sim, a gente, como eu te falei, né, tá aqui para dar esse apoio, né, às meninas, e vou conversar com o presidente Marcos Gaúcho para ver o que a gente pode fazer realmente também como sindicato. Já falei realmente desse projeto do futebol feminino que a gente pretende colocar realmente para andar esse ano, para ter uma preparação física, ter um local onde as meninas possam estar treinando, principalmente as que estão paradas, que estão sem contrato, porque até então tá só o Fortaleza, né? Então, eu penso que, a princípio, pelo menos esse apoio a gente pretende dar como sindicato. E é muito legal, Catiúcia, você falar isso, porque o Ceará, né, acabou com o time, suspendeu as atividades, gente, acabou com o time, vai manter só sub-15 e sub-17. Eles disseram que elas iam disputar o Cearense. Pois é, com o sub-17, né? Então, assim... É profissional. Pois não tem o perspectiva, né, de ir pro profissional. A base, como é que não vai subir pro profissional? Pois é, e aí, assim, é muito legal porque, assim, março, as equipes já estão se organizando desde o fim do ano passado, quem vai competir, Série A2, Série A3, Série A1, estadual. Muito difícil dessas meninas se realocarem, como você já mesmo citou, assim como comissão técnica, e é um jeito também, existe alguma conversa também com a Federação Cearense nesse sentido, desse apoio, se o sindicato conversa, troca figurinha nesse sentido, porque esse projeto que você falou é um projeto do sindicato, né, para manter essas atletas em atividade, o que certamente será muito importante, mas existe algum contato do sindicato com a federação, pensando nessas questões também? Até então não, mas assim, às vezes que a gente tem ido lá na federação, a gente é bem recebido pelo Dr. Mauro Carmelho, né? Ele é sempre bem receptivo com o sindicato, sempre que a gente precisa, como eu já mencionei aqui, intervir em algum ofício para que seja buscado melhores condições de campo para as atletas, questão de vestiários, questão de mudança de horário, ele é bem receptivo. Mas, assim, em âmbito de competições, isso é só realmente via federação. Ela que tem como realmente intervir. Sindicato não tem, entendeu? E como é a relação do sindicato com os clubes, no modo geral? Assim, em relação ao feminino, eu estou fazendo esse meio de campo para que a gente possa entender mais, né? Masculino, quem faz esse trabalho é o gaúcho, entendeu? Mas a gente tem uma boa relação com os clubes, né? Até porque os clubes são parceiros, né? São sindicalizados lá no sindicato. Então, no feminino, eu estou começando esse elo agora, acompanhando competições, buscando estar mais próximo das atletas para a gente poder entender esse cenário do futebol feminino. Aí você que está em casa ou nos acompanhando em qualquer lugar através da nossa plataforma Jogada, você deve estar pensando, Gata Show, mas aí as meninas já voltam próximo ano, será vai subir, vamos supor aqui, e as meninas voltam no próximo ano. E não é tão fácil assim, né, Cris? Quando desiste de uma competição, a gente tem até as informações aí, né, Cris? Gente, todo tem todo um processo, não é todo o processo, né? Né? Não entra e sai na hora que quiser, não, né? Primeiro que já não é legal as meninas dependerem exclusivamente do Ceará masculino ter um acesso para a Série A para poder continuar a competir. Começa daí, né? Mas vamos lá. Conversei com um amigo da federação, né, um assessor da federação, ele explicou o seguinte: como o Ceará desistiu de jogar a Série A2 esse ano, você me corrige também só, né? Desistiu de jogar a Série A2 esse ano, para poder jogar em 2025, a equipe vai ter que disputar o campeonato cearense.
E aí sair, ou vencer, né, o campeonato cearense, ou ter uma melhor pontuação, ou ter a segunda melhor pontuação, caso o Fortaleza esteja primeiro, porque o Fortaleza está numa divisão acima, né, está na segunda divisão, exatamente, na A2. E por um acaso, se o Fortaleza for rebaixado, ele já tem a vaga garantida dele na A3. E aí, por isso, o Ceará precisaria ter a segunda melhor pontuação num eventual final, aí, uma coisa assim, na campanha, né? Para poder conquistar uma vaga na A3 de 2025. Tem que ter pelo menos a segunda melhor pontuação no cearense deste ano. E aí, só para concluir... Não volta para a Série A2, não quiser. Volta para a Série A2. E lembrando, se o Ceará tivesse disputado a Série A2 normalmente e caído de divisão, aí... Já tinha garantido. Já tinha o cantinho dele lá, rebaixado, está na A3. E aí o estado do Ceará, né, teria 2 representantes, 2 clubes... na Série A3, agora só terá um. Aí eu te digo, se eles vão disputar uma vaga para a terceira divisão. Que se caso... Que vai ser disputado com o Sub-17, né? Era isso que ia chegar. A vaga vai ser disputada no campeonato estadual. O Ceará está no campeonato estadual, mas com as garotas da base no campeonato estadual. E elas vão ter que chegar, fazer uma pontuação bacana para poder disputar a vaga de uma terceira divisão. Se caso não conseguir, estão fora também de novo. É isso aí. É isso aí, Catiúcia. É difícil, viu? É difícil. E aí, como eu sempre falei, né? O pessoal está vendo o futebol feminino como uma obrigação, né? Eu sempre gosto quando eu escuto essa frase, né, que o pessoal fala que futebol feminino é obrigação, eu me lembro muito da Cris Gambaré, que é a gestora do Corinthians, né? Ela estava participando de uma live e ela falou que o futebol feminino ele foi uma obrigação que virou uma oportunidade para atletas, uma oportunidade para as mulheres que queriam estar inseridas dentro do futebol. E essas oportunidades aqui estão sendo perdidas, porque nós tínhamos 2 clubes na Série A2, né? E um desiste, só vão ficar um. Então, infelizmente, vai ser essa peleja novamente para conquistar essa vaga, né? Saindo um pouquinho aqui da capital, da história do Ceará, como é que o sindicato vê também essas atletas do interior? Como é que vocês conseguem ter esse acesso? Não sei se conseguem ter acesso com essas meninas que moram no nosso interior do estado, aqui do Ceará. Tem algum trabalho específico para isso? Elas chegam a procurar o sindicato ou o acesso é um pouco mais difícil? Em relação às meninas do interior, o acesso é mais difícil, né? Eu tenho acompanhado algumas competições, campeonato cearense, sub-17, o adulto, quando tem partidas em Juazeiro, e aí a gente tem tido esse contato mais próximo com as atletas. Mas só contato mesmo de conversa, sem nada assim a nível de participação de sindicato, de saber sobre direitos, entendeu? Elas não perguntam em relação a isso, é só mesmo para olhar como é que está o trabalho, parabenizar lá as atletas, enfim. Não tem esse trabalho de... É todo um contexto, né? Porque, assim, o futebol feminino, por muito tempo, foi sufocado, né? As mulheres não podiam jogar futebol. E aí, com o tempo, a gente começou a criar espaços, a batalhar muito por esses espaços. A gente, que eu digo as mulheres, né, gente? Porque eu não sou jogadora de futebol, né? Você é uma grande atleta, Cris. A meia campista aqui. Não racha só da Cris, gente. Não, pense. E aí foram vendo como precisaram criar políticas para poderem inserir as mulheres no esporte, né? Acabar com o veto lá do presidente lá, para poder inserir as mulheres no esporte. E aí vem essa coisa cultural de ver o futebol feminino como obrigação, né? E isso respinga muito, de uma forma geral, não só nas mulheres, mas nos homens também, mas em especial nas mulheres que praticam futebol de maneira profissional, porque assim, talvez elas não tenham se atentado que, olha, nós temos um sindicato, Será que elas sabem? Pois eles podem nos ajudar, podem nos orientar, sabe? Então, assim, também essa conversa aqui também é uma oportunidade dessa mensagem que você está passando, Catiúcia, de chegar nessas atletas para elas entenderem, olha, tem uma galera ali que luta pela gente, que vai lutar por nós, que nos representa, que sabe como é que as coisas funcionam e podem nos ajudar. Né? Tem todo esse contexto também de fazer com que as pessoas saibam que tem quem defenda, né? Sim, e aqui nós estamos à disposição, né, para fazer esse trabalho, como eu falei.
depende também muito das atletas, né? Delas quererem. Sim. Mas às vezes boa parte elas nem sabem, Catius, que tem esse departamento voltado para elas. Algumas já sabem, porque eu tenho acompanhado o trabalho nos clubes, no Fortaleza, no Ceará, entendeu? E, assim, uma atleta que é muito nossa lá do sindicato é a Karen, né? Que também teve no acesso no Ceará, entendeu? A gente sempre conversa bastante. Infelizmente, ela teve que ir para Curitiba, porque as condições para ela aqui não estavam legais, mas espero que logo ela volte, porque eu penso que é uma pessoa que também pode contribuir muito com o fortalecimento do futebol feminino, que é isso que a gente quer, né? Fazer um trabalho de sindicato, federação. Engajar essas atletas, exatamente, engajar as atletas para que a gente possa lutar por essa causa, né? De fortalecer o futebol feminino. Não é só pensar, não, o Fortaleza está bem. Ceará caiu, o Ceará saiu, não vai estar disputando competições, mas a gente tem que estar olhando para essas que estão lá embaixo, como é que a gente faz para ajudar, para subir, para fortalecer, entendeu? E eu acho que acaba contaminando também as outras, né? Assim, no aspecto de, saiu, perdeu, tá sem espaço, tá sem a perspectiva que a gente tem do futebol, a gente não tem mais perspectiva nenhuma, né? Pode contaminar. Eu estava dando uma olhada aqui também, gente, nas principais fontes de receita do Ceará, divulgadas, tá? Todos esses dados foram divulgados pelo Conselho Deliberativo do clube no início do ano. A venda de atletas, 15 mil. Patrocínio, 21.800. Bilheteria, 10.900. E sócio, 17 mil. Direito de transmissão, 70 mil. 2023, com a redução de receitas, a gente falando do rebaixamento, o Alvinegro teve um orçamento de 89 milhões. O aumento para esse ano de 2024 será mais de 60 milhões, porque boa parte desse aumento também vem da contribuição do contrato, da assinatura do contrato da Liga Forte Futebol. Outro questionamento que eu trago, assim, em relação a esse término comunicado pela diretoria. Será que não tinha, vamos dizer, 4 patrocinadores? Vamos juntar aqui essas empresas. Eu entendo que para captar a questão desse lado comercial é um pouco difícil, a situação econômica, né, oscila muito, eu entendo demais. Mas assim, será que eles não iam conseguir ter 4 patrocinadores para manter um futebol durante uma temporada? Eu estou falando de 4, no mínimo, assim, de 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. E a gente está falando do Ceará. A gente está falando do Ceará, que é uma instituição com mais de 100 anos, que é um time tradicional, que é um time que... as empresas hoje não iam gostar de ver o nome delas ali. Opa, quebrei, assim sai mais caro, né, Tiagão? Vale, meu Deus. Catiúcia, a gente vive falando aqui no podcast, você já falou também que acompanha alguns episódios. Desculpa, e tudo. Gente, quebrei foi tudo aqui, gente. Podcast é assim, viu? Derruba o microfone, eu fiquei nervosa. Vai ajeitando aí, depois quando passar pra Catiúcia eu pego a pilha que derruba e caiu. Que as empresas precisam olhar mais para o esporte feminino, nem é só futebol. A gente está falando de futebol porque é o mais, acredito que mais popular. Forte, né? Que as empresas precisam olhar, mas esse esforço precisa também vir de quem quer, né? Exatamente, eu penso que os clubes é que tem que buscar, né, esse apoio. Não pode só chegar e dizer, não, porque ninguém quer apoiar, ninguém quer estar à frente do futebol feminino, porque dá trabalho. Eu penso que tem que partir do clube, né? E como você realmente já falou, hoje os clubes, né, principalmente os femininos, eles não podem eles têm que tentar se tornarem autossustentáveis, para justamente não estarem esperando desse dinheiro do masculino, entendeu? O próprio Corinthians já é um exemplo, né? É um clube referência. Eu me espelho muito, né? E fico pensando que eu tenho um sonho de que aqui no Nordeste a federação, os clubes, eles façam pelas atletas pelo menos 1% do que é feito lá em São Paulo, né? Porque a gente vê que a Federação Paulista, ela investe, os clubes investem, é um outro estado, é uma outra realidade. Outra visão Mas o que eu penso é que pelo menos 1% do que eles fazem lá, se fizessem aqui, pra gente já estava a mil maravilhas, entendeu? 1% do que eles fazem lá, né? Competições a nível sub-12, iniciação, apoio às atletas, entendeu? Então, a gente está lutando aí para que essa realidade torne-se, né, a realidade torne-se aqui também no Nordeste. E era isso que eu ia perguntar para ti, como é que você falou aqui que espera que aqui que o nosso Nordeste, que o nosso estado tenha até um olhar, uma situação semelhante à que tem no Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo, quer dizer. E como é que a gente consegue ver uma perspectiva no nosso futebol feminino, no modo geral?
Apesar de tudo isso, assim, não, Denise, apesar dessa situação do Ceará, foi uma situação atípica, mas tem outro time que faz uma coisa bacana, tem um time tal que faz isso, um projeto legal, tem uma perspectiva bacana do nosso futebol, e o futebol tão em alta, né, com Copa do Mundo Feminina, Supercopa Feminina, né, com tanta coisa boa que a gente pode falar do futebol, e nosso estado. Qual a perspectiva que você tem, hein, Catius? Denise, assim, eu tenho acompanhado muito futebol amador, a gente tem realmente visto bons projetos, mas a gente sabe que tem essa falta de apoio, entendeu? Falta recurso, mas, assim, a gente sempre tem aquela perspectiva de que a gente possa se juntar com mais mulheres, né, que estejam dispostas a lutar por essa causa, entendeu? Porque sozinha a gente não consegue fazer nada. Pronto, era um pouco do que era... Nesse gancho aí a minha pergunta. Quem faz o trabalho do sindicato com você voltado para as mulheres? É só você? Só eu, por enquanto. Caramba, que grande missão, viu, Catius? Que grande missão. E é pouquinho o que eu faço, só ter uma atenção, chegar nos clubes, ouvir as atletas. O que já é muita coisa, né? Já é muito, né? São quantos clubes, quantos times que tem futebol feminino aqui no nosso estado? Aqui tem Ceará, tem Fortaleza. Eu, assim, atualmente, federados eu não sei, mas assim, eu tenho acompanhado também muito futebol amador. Aqui na capital tem alguns clubes que não estão em atividade, né? Mas eu tenho acompanhado mais Ceará e Fortaleza. Eu não sei te passar essa informação precisa de quantos clubes. Mas tem uma estimativa? Eu acredito que em torno de talvez 20, 25, assim, que sejam federados, né? Que não estejam jogando a competição do... Sem ser amador, gente. Falando de federado, Vai lá, que eu tô dando uma pesquisadinha aqui. No Campeonato Cearense Feminino? Diz, Cris, pode falar. Não, você falou que tem acompanhado bastante o futebol amador. E você também acompanha equipes profissionais, né? Como foi a do Ceará e agora a do Fortaleza. Tem uma... Eu sei que existe diferença, tá, gente? Mas é uma discrepância muito grande no sentido de... Por exemplo, as atletas chegam ainda muito cruas no futebol profissional ou num time profissional, digamos assim, ou num time desses de clube. Para o futebol amador, é muito grande a diferença de técnica, por exemplo. Está mudando um pouco a realidade, né, por conta dos investimentos que, mesmo que sendo poucos, na base, né? Mas, assim, muitas chegam muito cruas ainda. Quando chega Ceará e Fortaleza, elas vêm com a base de projetos sociais, né? Que elas participam, mas essa realidade está mudando aos poucos. Os projetos sociais estão sempre ali num lugar onde os próprios clubes não chegam, né? De poder abraçar, receber essas meninas e dar algum direcionamento em termos de técnica, de jogo. O sindicato acompanha. Quantos times de amadores você assim, acompanha? Tu tem uma ideia? Eu tenho acompanhado competições a nível tipo Taça das Favelas, Copa Arena, que tem muitos projetos bons, muitas meninas boas que assim queriam realmente ter uma oportunidade de estarem em Ceará, em Fortaleza, né? Mas felizmente às vezes acontece, né, delas terem essa oportunidade através de uma peneira, né? Mas muitas não chegam a ter essa oportunidade. Você chegou você sabe de garotas que saíram daqui, mas não passaram por Ceará e Fortaleza, foram para outros clubes, ou clubes amadores, enfim, que foram para clubes de fora? Eu não acompanho, assim, algumas que já tenham saído direto para outros clubes, não. Geralmente passa por aqui, né? Tipo a Catrine, começou no Menino Olímpica, agora está no Inter, fez uma trajetória aí, já passou em alguns clubes. Mas, assim, um atleta que já saiu daqui direto para um outro clube, eu não sei. Eu estava dando uma olhada aqui, gente, ó, das atletas, dos times federados, temos aqui Fortaleza, né? Temos aqui o Ceará, temos aqui... cadê? Menina Olímpica. Sim. No interior estava com o Tianguá. Isso aqui foi o último campeonato, não foi o último campeonato, não. O São Gonçalo do Amarante. Isso. O Guarani de Sobral. Que agora é o R4. Primeiro campeonato que eles disputaram, eles fizeram um convênio com o Guarani de Sobral e agora é R4. Inclusive é o representante da Série A3. Brasileirão. O R4 é o... É o time que é o do Ronaldo Angelim. Ah, tá.
Primeiro ano eles disputaram o É como se fosse uma campeonato. SAF do Guarani de Sobral? É? O Ronaldo Não, Angelim não, é uma comprou parceria, o né? Guarani. Na verdade, assim, para eles disputarem o Campeonato Brasileiro da Série A3, eles fizeram um convênio com o Guarani de Juazeiro. Mas aí, no ano seguinte, como eles conseguiram a vaga para A3, eles se registraram na federação e agora estão como clube, né, filiado à federação, e estão disputando como um R4. E outro detalhe, gente, estava vendo aqui do ranking da CBF no ano passado, Cris, colocou o Corinthians, né, mantendo a liderança ali do melhor time, embalado, né, por todos os títulos. E o Ceará, apesar de tudo, apareceu, gente, como um dos melhores times do Nordeste, tá no ranking da CBF. Isso tudo devido à conquista, né, também do Brasileirão. Devido à conquista Teve do um Brasileirão. peso. E apesar dessa conquista do Brasileirão e das goleadas que as meninas tiveram no ano passado, ainda teve um lado, no meio da dor, uma luz. Porque algumas atletas conseguiram ser vistas com bons olhos, né? Sim. Tiveram convocações para a seleção brasileira. Então, assim, ainda teve uma perspectiva boa, apesar da dor de ter sido, né, massacradas em um campeonato brasileiro. Então, isso a gente, pelo menos, tem um certo alívio, né? Porque algumas, com a competência que elas têm, conseguiram ter um espaço bacana e foram olhar por outros olhos. É tipo ver uma flor nascendo no meio do calçamento, né? O próprio Ceará, né? Ele foi campeão brasileiro e no ano seguinte, por não ter feito o investimento, a maioria das atletas foram jogar lá no JC do Amazonas. Inclusive o Arivelto foi, Sim. junto com a comissão, entendeu? E tiveram que ir para outro lugar por conta do investimento que não foi feito aqui. Só para citar, como a Catice falou, em 2023, né, gente, quando o Ceará foi jogar a principal divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, o clube investiu 0,4% do orçamento, o que era cerca de R$360 mil para a equipe jogar o principal campeonato do futebol brasileiro feminino. Esse valor foi o mesmo que foi investido nas escolinhas de base do clube. A gente está falando sobre obrigação, né? Porque nem gosto de falar sobre essa palavra, mas muitos falam assim, não é mais obrigação ter um time quem caiu para a segunda divisão, ter um time feminino. Não é mais obrigação. Mas tem uma notícia aqui que a partir de 2027, gente, a notícia divulgada pela própria CBF, né? A casa do nosso futebol, informa que todos os clubes que participarão do Campeonato Brasileiro de qualquer série deverão contar com times femininos presentes em competições oficiais. A CBF afirma, né, que essa obrigação, infelizmente, falando sobre essa palavra de novo, ocorre apenas dos 20 times masculinos que disputam a Série A. E tudo isso foi falado no sorteio do ano passado ainda, da Copa do Brasil, né? Eles estão reforçando. Então, de forma escalonada, a obrigatoriedade será estendida para quem está na Série B, para quem está na Série C e para quem está na Série D. Ou seja, aumentando de 20 para 40, 60 e, por fim, 124 clubes. Essa medida que a CBF divulgou no ano passado, gente, sobre essa mudança a partir do dia 27, reforça mais ainda a importância de ter um futebol feminino. A CBF tratou como uma obrigação. Eu queria até tirar essa palavra obrigação. Mas de ter tirar a obrigação, não. É um espaço que eu vou dar oportunidade para mostrar um bom futebol e tentar igualar, sabe, Cris? Do masculino. Denise está falando coisa assim absurda. Como é que vai igualar o feminino do masculino? Quando eu digo tentar igualar, gente, não vou falar sobre técnica, até porque é impossível. Igualar as oportunidades, eu tô falando igualar as oportunidades. Quando eu falo igualar as oportunidades, eu falo igualar as oportunidades no aspecto econômico, no aspecto de mercado, sabe? No aspecto para vender. Você acha que com mulher você não consegue vender bem mais rápido do que com um homem, sabe? De trazer esse lado comercial, porque a gente sabe que o Cacau, ele mexe e ajuda. Então, assim, ter um olhar, uma perspectiva de patrocínios, sabe? De apoio. A gente já está vendo aí a Globo fazendo transmissões de futebol feminino. Então, deixar igual, sabe? Para não ser uma coisa tão longe. A CBF divulgou a partir do dia de 2027, mas que esse pensamento já venha sendo maturado, sabe, Cris? Pois é, e aí eu aproveito para perguntar para a Catiúcia se ela acha se você acha uma meta muito ousada. E assim, eu honestamente eu não lembro, mas assim, o que é que a CBF está fazendo na prática, né, para que isso aconteça? Mas assim, você acha uma meta, você que é conhecedora, que está que é representante, né, do Sindicato das Atletas, você acha uma meta muito ousada ou uma meta
possível, digamos assim, essas equipes das 4 divisões, a partir de 2027, começarem a trabalhar essa coisa de ter times femininos? Assim, Cris, eu não vejo como... Eu vejo assim, é uma meta ousada, mas que não seja impossível, né? Nós vibramos, né, com essa notícia, nós mulheres vibramos, mas assim, já existe muita polêmica em relação a isso, porque muitos clubes já estão questionando, né, que não tem investimento nem para o masculino. Então, como é que vai dar esse suporte para o feminino? É uma coisa a se pensar, porque assim, não é que seja impossível. Mas como vai ser feito? Mas como vai ser feito, como é o suporte que a CBF vai estar dando, o apoio, porque até então foi divulgado agora que a CBF vai investir 25 milhões, né, no futebol feminino. Mas aí esses 25 milhões, eles estão vindo da onde? Para os clubes? Será que os clubes estão repassando realmente para a categoria do futebol feminino? Porque nós tivemos muitos exemplos durante a pandemia que a própria CBF, ela destinava recurso para os clubes, né, para serem repassados para os atletas, e a gente não sabia para onde... Na verdade, sabíamos para onde estava indo o dinheiro, não estava realmente sendo investido, não estava sendo repassado para as atletas. Então, é mais uma preocupação de... qual é o apoio que a CBF realmente vai dar? Porque ela vai fazer a exigência como ela fez a obrigação que agora que em 2019 fosse feito o futebol feminino em todos os clubes da Série A para estar disputando as competições da própria CBF, né? Então a gente tem que pensar como a CBF vai dar o suporte nos clubes, né? E se esse suporte vindo da CBF, se realmente vai ser repassado para a categoria de futebol feminino. Aí. Vamos aguardar, hein, gente? A CBF anunciou até a partir de 2027, né? Temos ainda uns 3 anos aí pela frente para amadurecer essa ideia e trazer coisas boas, né, para o nosso futebol feminino. Nós estamos batendo um papo aqui com a Catiúse Castro. Catiúse, é sempre muito bom ter aqui você trazendo esses esclarecimentos e apresentando o sindicato Meninas, Mulheres do Futebol. Vocês também têm um sindicato, vocês também têm um departamento de voz, um departamento de escuta, de acolhimento. Então, que vocês possam, né, entre em contato com a Catiúse nas redes sociais, ela é sempre muito bem solista, né, conversem com ela, né, tirem as suas dúvidas, porque se faz necessário até uma questão de esclarecedora, né? Esclarecimento aí para essas meninas que estão em busca desse espaço. Show de bola, Catiúse. Já estamos aqui passando do nosso horário, Cris Neiva Silveira, mas é sempre muito bom bater um papo e trazer discussões como essa. Pois é, a gente precisava voltar a esse tema. A gente sempre conversa aqui no Elas, né? Falando de futebol feminino e tudo, mas muito importante trazer a Catiúse para poder falar mais sobre essa questão dos direitos das atletas. Como você bem falou, né? Elas têm uma voz, tem uma pessoa para estar ali batalhando por elas também. Eu acho que é o maior recado aqui que a gente poderia dar, a gente deu. É isso aí. Obrigada, tá, Catiúse? Obrigada, Denise. Obrigada, Cris Neiva, mais uma vez pela oportunidade. E dizer que estou aqui à disposição. Pode me procurar nas redes sociais. Né? Agradecer também ao presidente Marcos Gaúcho pela oportunidade, né, de estar à frente desse departamento de futebol feminino, que eu penso ser muito importante para da modalidade aqui dentro do nosso estado, tá bom? Show um abraço. De bola, muito obrigada. Esse foi mais um Elas no Esporte, meus amigos. Um beijo grande. Mês de março vem com muita coisa boa, hein? Muita coisa boa para nós. A mulherada aqui vai gostar. Tchau, tchau, hein? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Corta. Tu não falou nada. Ai, tu não... aqui descarregou, Thiagão. Ixi. Mas por isso que eu tava calculando. Desligou. Descarregou, foi o... Ah, porque tu derrubou a pilha, não? Eu derrubei. Não, botei. Menino que quer. Hein, Denise? Esse ano, Denise, eu tô pensando... não,